Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, indicado a melhor filme, melhor roteiro, melhor atriz, melhor edição. E deve ter mais alguma coisa aí. Mas afinal, Anatomia de uma Queda vale o ingresso? Fala, gente linda, se você se inscreveu no nosso canal, se você não se inscreve agora, aperta inscreva-se. Se você estiver no YouTube, toca o sininho pitadinho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha e comenta conosco. Você já assistiu, não assistiu? Qual é a sua percepção desse filme? A gente tem que dizer, antes de mais nada, que vai ser um vídeo muito difícil de fazer, porque é um filme que realmente é muito difícil você não dar spoiler sobre ele. Para falar dele, então a gente vai avisar, né? Então, a gente vai dar semi-spoilers aqui. Mas é bom avisar, vai ter spoiler. Então deixa eu gritar, deixa eu falar mais baixo. Spoiler! Não sei que spoilerzão, mas é spoiler. O grande final a gente não vai falar, porque aí realmente que nesse caso você perde toda a experiência do filme se a gente falar aqui. Mas algumas coisas aqui a gente vai falar, e como alguns podem entender como spoiler, então a gente colocou esse aviso aí. Na história você tem então uma escritora que acaba, logo após tentar fazer uma entrevista dentro de casa e não conseguir porque foi atrapalhada pelo marido, acaba tendo o marido morto, né, no quintal de sua casa. Ele é encontrado pelo filho dele que tem uma deficiência visual, e o grande debate do filme, o grande mote do filme vai ser como que ele caiu, se ele foi jogado, se foi um acidente ou se ele pulou. A produção é uma produção francesa, é uma produção que eu não lembro agora se tem alguma com participação norte-americana, mas eu sei que tem parte dela, pelo menos é uma produção francesa, e isso vai fazer com que o filme tenha um ritmo muito diferente do que a gente está acostumado, e talvez por isso também tenha chamado tanta atenção da galera assim. Eu tenho que dizer que a cena de abertura, e como é um filme de spoiler a gente pode falar, a cena de abertura é sensacional. E você consegue entender a tensão que existe nesse casamento. Porque a mulher é uma escritora, ela fez algum sucesso, ela está sendo entrevistada, o marido não aparece, você não vê ele, mas ele está em outro andar da casa e ele bota uma música alta. Gente, mas não é uma música alta. É uma música alta do tipo que você não consegue ouvir os seus pensamentos. E ele sabe que a mulher está sendo entrevistada. Ela fica num constrangimento. E eu vou te falar, ela tem muita calma, tá? Ela tem muita calma. Porque ela consegue... Calma ou frieza? Não sei, pode ser. Porque ela consegue, primeiro que assim, sem falar mal do marido para a pessoa que tá... E ela vai ser muito ética nesse ponto. Não, é porque ele tá trabalhando, e quando ele tá trabalhando ele se desliga, ele gosta de desligar, ele gosta de ouvir música alta. Aí elas tentam levar a entrevista, mas não dá, até porque a pessoa que tá entrevistando tá meio que gravando as respostas. Então eles conversam, elas acabam desistindo. Mas a tensão e aquela música incomoda muito. A própria fala da música, que é repetitiva, ela fica num looping. Aquela música que fala sobre gigolô. Não é aquela música que fala sobre... Não lembro. E aí fica o tempo todo aquilo na tua... Gente, você começa a ficar tenso junto, tá? E irritado com toda a situação. A criança resolve dar uma volta. É a melhor coisa que... Vou passear porque não tá dando Ele não. tem um cachorrinho, porque ele é deficiente visual, ele sofreu um acidente quando era mais novinho. E perdeu a visão, então... Já não enxerga, eu sou obrigado a escutar esse inferno. E tu imagina pra alguém que mais apurado. Eu tô falando, ele depende da audição. Pra entender o que tá pra acontecendo, entender o que tá acontecendo na cara dele. Tá aquele inferno, vou dar uma volta. Aí vai com o cachorrinho andar. E eles moram numa casa, assim, parece que é um pouco afastada, na França. E a mulher, sei lá, ela vai resolver fazer alguma coisa lá pra dentro da vida. E a câmera acompanha a criança. Acerto do roteiro muito legal. Eu acho que essas escolhas iniciais do filme são muito acertadas. E aí, ponto pro roteiro. E aí o garotinho tá andando, e quando ele volta, ele vê o pai dele caído na neve. E se desespera, começa a gritar. E a música continua. É importante dizer, a música continua alta. E ele, depois de gritar desesperadamente, consegue chamar a atenção da mãe. E a mãe chega ao local. O que eu acho também complicado, se ela tivesse realmente com o negócio de ouvido, com aquela música, será que ela teria ouvido os gritos da criança? Não sei. Eu acho que, enfim.
whatever. A grande questão do filme é que ele não quer debater tanto assim o porquê o cara tá ali, né? Qual foi o caminho que levou ele tá ali. O filme vai usar isso como debate para tentar entender e compreender como a gente consome a informação, como a gente consome detalhes da vida dos outros, como a gente consome o que deveria ser privado e não é mais tão privado assim. E é diferente do que a gente está acostumado no cinema americano, o foco não está na investigação em si. Até quando eu vi o nome do filme, eu pensei que fosse. Ele desfoca para isso, para o julgamento, e não te dá muitos elementos do que aconteceu. Você não vai ver a família dele, você não vai ver o policial. Em algumas cenas só, mas ele não fica centrado no policial, não fica centrado no legista. Ele vai passar, mas passar mesmo, gente, en passant. Essa expressão em francês, eles vão usar muito. Vai en passant, assim, sabe? Em cada um, e aí vai te dando elementos. Só que e o filme te pede também que você julgue. Isso que é interessante. Apesar de criticar, ele de alguma forma te convida a julgar e tomar uma decisão, afinal de contas, o que foi que aconteceu. O grande destaque do filme acaba sendo a Sandra Hüller. Né, pra mim é Hiller. Porque se é Miller com trema, é Hiller. Eu acho. A Sandra, que inclusive o nome da personagem é a Sandra. Que detalhe, eu estava observando aqui agora isso. Que está concorrendo ao Oscar de melhor atriz por esse filme e, curiosamente, está concorrendo na mesma categoria de melhor atriz pelo filme Zona de Interesse, que a gente não teve a oportunidade de assistir ainda, que é um filme que, pela temática, deve ser bem pesado. Então ela é o grande destaque do filme, porque ela faz essa pessoa que é alemã e aí mora na França, porque se mudou por causa do casamento, e aí às vezes tem que se comunicar em inglês com o próprio marido ou com outras pessoas. Porque eles escolheram uma língua neutra, nem pra eu falar a sua, nem você falar a minha, vamos falar no meio caminho, vamos chegar no meio do caminho. É tipo assim, você mora longe, nós dois moramos longe, vamos nos encontrar no meio do caminho, pra não ficar pesado pra ninguém? E aí tanto ela fala língua estrangeira como o marido também fala. E a criança também acaba falando inglês. E aí ela fala francês, mas ela tem dificuldades com a língua. Você tem que pensar que eu acho que também o filme também passa por essa coisa de você ser um estrangeiro, né? Ela é uma estrangeira, ela fala a língua, mas não domina a língua, então ela tem várias vezes dificuldade de se expressar perfeitamente na língua. E isso é uma agonia que existe realmente. O modelo francês exige que a pessoa consiga se comunicar bem, né? O modelo francês e o advogado dela acredita que se ela não conseguir se expressar em francês, isso existe muito na cultura francesa. Se você vive na França ou vai à França, eles não têm muita paciência com quem não sabe falar francês. E aí o advogado fala, é importante que você se expresse em francês. Então ele tenta até treiná-la, pede para ela estudar e pensar o que ela vai dizer. Porém, na hora de imaginar na emoção, no nervoso, no estresse, né? E você não dominar todo o vocabulário da língua e para contar num julgamento que aconteceu, muitas vezes você vai precisar ter de um vocabulário maior, mais sofisticado, mais palavras, domínio da língua. O que está sentindo realmente. Né? E conseguir expressar corretamente. Então, em alguns momentos, ela vai ficar nervosa. Ela vai para o inglês, que é a zona de conforto dela. Na verdade, ela vai para o alemão. E às vezes ela vai para o alemão, às vezes ela vai para o inglês. O alemão é mais zona de conforto do que... Ela apela para o inglês quando ela está no desespero. Assim, eu preciso tentar me comunicar de um jeito, o alemão eles não entendem. Então... E apesar de ter um tradutor no tribunal, ela só socorre no momento extremo de ajuda ao intérprete. Mas ela pede até autorização para parar de falar francês para o juiz, né? O que normalmente em outros países não haveria esse desconforto tão grande, não haveria esse problema. Dito isso, é um filme legal. E por que eu estou falando isso? Porque a galera tá endeusando esse filme como se ele fosse o filme mais brilhante do mundo. Como se ele fosse o melhor filme de julgamento que tem no cinema mundial. E não é isso, gente. Ele é um filme bacana, a gente trouxe aqui vários apontamentos do filme que realmente são interessantes, mas não é um filme, ou pelo menos, não é muito forte, né? Pra gente, ele não é esse filme que está sendo alardeado aí, que a gente observa nas redes sociais, a galera endeusando, dizendo que é uma obra-prima. Para nós é um filme muito competente, um filme com muitos acertos, muito competente, é um bom filme. Agora, de explodir a cabeça? Não. Primeiro, assim, para mim, enquanto alguém que estudou um pouquinho de direito, eu não conheço o sistema francês muito, mas
sempre me incomodou muito a forma como ele faz, como é feito. Então você vai ver ali um promotor que não está buscando a verdade, um processo que está buscando acusar, um promotor que está buscando acusar a pessoa, que ele já chegou à conclusão de que ele é culpado e só está buscando informações. Ele vai muito longe nisso, ele vai nos livros dela, pegar falas dos personagens dela, ou entrevistas antigas que ela deu, falando sobre os seus livros, para dizer que ela não presta e por isso ela matou o marido. Então, mas assim, tu sabia onde já teve isso também, né? Porque isso é uma coisa que ninguém tá falando também, pelo menos eu não vi. Né? Instinto Selvagem já tem isso, né? Instinto Selvagem, a mulher escreve... Tá aí um bom vintage, inclusive, né? Verdade. A mulher tá envolvida em crimes que estão relacionados aos livros que ela escreveu. Uma pergunta, abrir um canal de Instinto Selvagem. Dá pra ver alguma coisa? Eu sempre fiquei tentando ver, não vi nada. Se você tiver boa vontade, dá. Nunca consegui ver nada. Eu sempre tentei muito. É muito rapidinho. Já tentei várias vezes. É muito rapidinho. Se bem que era na época de uma televisão pior, né? Eu vou tentar ver de novo, ver se eu consigo ver alguma coisa. E aí, gente... E aí o filme é um filme sobre julgamentos. Sobre o julgamento dela, sobre o nosso julgamento. E sobre julgamentos. E aí o filme, nesse ponto, esse é um acerto. É uma pegada legal. É um enfoque bacana sobre o que acontece. É até criativo. Porém, eu não acho que seja assim, essa explosão de cabeça. E nem acho que é um filme que termina sem final. Ele tem um final. Eu acho que ele podia ter terminado na hora que acabou o julgamento, tá todo mundo lá de fora, esperando a solução final. Mas peraí, esse é o semi-spoiler? Se isso é um pouquinho de spoiler, o spoiler... Tá, então vou parar de falar aqui. Mas o filme podia acabar sem final, realmente. Ele tem um momento que ele podia ter acabado e falar, acabou sem final. Porém, ele vai pro final. Por mais que o filme tente se manter isento, na nossa opinião, de alguma maneira ele dá elementos que permitem que você conclua o que realmente aconteceu. Apesar de que, gente, todo filme de julgamento, aí você pode passar para isso, todo filme de julgamento então não tem fim. Porque todo julgamento você não precisa necessariamente acreditar no que o juiz decidiu ou no que foi mostrado no filme. E a não você ser pode... que o réu admita ou uma outra pessoa admita. Como também já aconteceram muitos. Tem um filme que a gente fez um vintage, acho que há pouco tempo atrás, As Duas Faces de um Crime, que é um filme que... muito melhor do que esse. Com todo respeito, As Duas Faces de um Crime... Gostou dessa lembrança? Pô, sensacional. As Duas Faces de um Crime é um filme muito melhor do que Anatomia de uma Queda. E concorreu ao Oscar também na época. E no final das contas... Não lembro se ele concorreu ao Oscar ou o Edward Norton concorreu. Ele é absolvido e ele confessa depois, né? E já teve outros filmes... Absolvido não, né? Não é absolvido não? Não, absolvido não. Não? Ele... Tem uma pena menor. Ele já toma spoiler, aí ele é levado para um... sanatório. E aí eu fico pensando assim, mas já é um filme com spoiler, então já tenho cuidado com tudo. E aí eu fico pensando, gente, tem tantos outros filmes em que eu acabei e fiquei pensando, pô, mas eu não gostei da forma como terminou. Gente, você tem todo o direito de não gostar do final, você tem todo o direito de não concordar com o caminho e a opção final do diretor, mas dizer que ele acabou sem final não faz sentido na minha cabeça. Acho que é isso. E é isso, gente. Vale o ingresso? Vale. Vale o ingresso e uma coca. Pra mim só vale o ingresso, só o ingresso. E assim, comenta com a gente o que você achou, se você é um fã, se você é um hater, ou se você, como a gente, só acha que é um filme bacana, mas não é essa Coca-Cola. É porque, por mais que a gente não queira... Tudo... Eu vou te falar, se não tivesse hype tão grande, talvez eu falasse porque a gente faz uma expectativa muito grande. Luca falando, não, filmão. Meu queridinho do Oscar até agora, e depois ele assistiu Pobres Criaturas, né? E aí, o Edu do Cashback também, elogiando muito. Aí quando a gente foi assistir... eu tava com muita... Olha que eu não sou de ter expectativa de filme, não. Eu fico com muita expectativa e foi isso. Então, se você chegou até aqui sem se inscrever, se inscreve. Se você chegou aqui sem comentar ou sem deixar teu joinha, comenta e deixa o joinha, isso é muito importante pra nós. E, claro, segue a gente em todas as outras redes sociais. A gente tá tudo com Dois Faladores, é muito fácil achar a gente. Valeu, até a próxima.